E olha só, gente, que trabalho lindo nós faremos hoje. Vamos transformar, olha, um simples prato Duralex nesse lindo prato com o tema do quebra-nozes para você usar aí na sua casa agora no Natal. E de quebra, né? Vamos aprender também, olha, a fazer a mesma pintura no copo. E o melhor, gente, esse prato você pode usar no dia a dia normalmente, pode lavar e não precisa levar no forno. É uma super novidade que eu estou trazendo para vocês, uma pintura muito fácil de fazer, vocês não vão acreditar. Então é isso que eu vou ensinar hoje para vocês aqui no canal Recriar com Arte. Eu sou a Ingrid Ramanucci, é sempre um grande prazer receber todos vocês aqui no canal. E se você está gostando dessa sugestão, já me deixa aquele joinha, compartilhe esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E também não deixe de dizer nos comentários o que vocês estão achando dessa bela sugestão. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma pintura super fácil e econômica que nós faremos, olha só, nesse prato aqui, né, um prato Duralex incolor, tá? E como eu quero fazer um tema para o Natal, eu vou usar também essas imagens aqui, olha, do quebra-nozes, né? Que foi uma imagem que eu imprimi, né, em casa mesma, que eu imprimi com a impressora jato de tinta, mas se você imprimir a laser fica até melhor, porque fica mais nítido. Só se você for imprimir com jato de tinta, como eu fiz, aí eu recomendo que você imprima, deixe secar a tinta e depois passe uma camadinha de verniz em spray, né, sobre a imagem, para que a tinta fique bem firme e não saia, tá? Agora, se fizer uma imagem a laser, aí não precisa. Essas minhas eu já passei, né, aqui o verniz, e já está preparado para usar. E a técnica de pintura que eu vou ensinar hoje, nós vamos utilizar, olha só, um balão, tá? É uma técnica muito fácil, fica muito linda. E você pode fazer usando as tintas de queima em forno doméstico, ou a Vitro 150, ou a Decorfix 150, ou então, como eu vou ensinar hoje, gente. Hoje eu vou ensinar a fazer essa técnica com as tintas acrílicas, tá? Qualquer tinta acrílica que você tenha aí na sua casa, e depois esse prato poderá ser lavado, tá bom? A única diferença é se você fizer usando a Decorfix ou a Vitro 150, depois da secagem 24 horas, né? Você tem que levar no forno para queimar. Agora, esta que eu vou ensinar hoje não precisa de forno, que nós usaremos as tintas acrílicas e vocês verão que fica também fantástico o resultado, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é encher o balão. E é bem importante você não encher demais, deixar ele um pouquinho murcho, porque aí fica melhor para nós pintarmos e fazermos aqui os padrões da pintura, tá? Então eu vou enchê-lo bem pouquinho. Pronto, tá vendo, gente? Olha, bem pequenininho, ele não tá muito cheio. E aqui você amarra, né, o seu balão. E agora já está pronto para usar. E a pintura, olha só, nós faremos aqui do lado de trás do prato, tá? E eu vou usar aqui na aula o torno de pintura só para facilitar, gente, para ficar mais prático para gravar o vídeo, tá? Mas não precisa usar o torno de pintura, não precisa comprar torno. Você pode colocar o prato aqui na sua mão e ir pintando conforme, né, eu vou ensinar para vocês. O uso do torno aqui é só para facilitar aqui a gravação e que vocês possam, né, visualizar melhor o que eu estou fazendo, tá bom? E a pintura eu vou fazer aqui ao redor, né, nessa borda aqui do prato, tá? Então, para começar, eu vou colocar as tintas aqui, olha. Eu vou usar essa aqui vermelha, que é a púrpura, vou usar essa tinta dourada e vou usar também a tinta verde água. Todas as três são tintas acrílicas, tá? Olha, vou colocar um pouquinho aqui do vermelho. Aí, sobre o vermelho, vou colocar um pouco do dourado. E sobre o dourado, vou colocar um pouquinho desse azul, né? Que aliás, é o verde água. E agora, gente, eu venho com o balão, olha só, eu bato aqui sobre a tinta e tiro o excesso aqui do lado, ó, tá? Não vem com a tinta inteira e já vai colocando no prato. E vou simplesmente, olha, encostando aqui ao redor do prato.
no local onde eu quero, né, que fique a pintura. Vocês estão vendo como é muito fácil, gente? E fica um resultado magnífico. Aí quando estiver batendo o balão sobre o prato, não precisa bater várias vezes no mesmo lugar, senão você tira um pouco da textura, né, que está se formando aqui com o efeito do balão, tá? Então, bate no máximo 2 vezes em cada local e vai aqui rodeando, né, o seu prato. Vou colocar mais um pouquinho de dourado. Pronto, gente, olha, veja se foi até o final da borda aqui do prato, né? Pra ficar bem pintadinho. Vou até tirar um pouquinho daqui, olha só. Tá vendo, ó, que ficaram algumas falhas? Aí você vem e ajusta, ó. Da maneira como eu estou pintando agora, gente, é como você pintaria, né? Sem o torno, tá? Estão vendo? É bem fácil também. Não precisa, né, ter o torno de pintura para fazer esse trabalho. E pronto, gente. Agora, uma outra coisa muito importante é a limpeza. Tá vendo que ultrapassou um pouquinho? Aí eu vou limpar o meu prato, mais ou menos nesse relevo que tem aqui no prato. Todo o prato na parte de trás, olha só, aqui é um pouquinho mais alto, né? Então, toda essa parte eu vou fazer uma limpeza. E essa limpeza tem que ser feita antes da tinta secar, tá? Então, você pode fazer ou com água ou com álcool. Tanto faz, tá? Com álcool retira mais fácil. Olha, eu pego aqui um palito aqui com algodão. Molho aqui. No caso, eu tô usando álcool e venho limpando aqui ao redor, ó. Como eu tô usando o torno, eu vou girar, mas você poderia fazer isso aqui manualmente também. Tá vendo, gente? Olha, já limpei toda a borda aqui. Tá bem limpinho, tá? E agora, enquanto vai secando o meu prato, uma outra sugestão que eu quero dar para você é você também fazer o mesmo trabalho em um copo, né? Para combinar. Então, aqui no copo eu vou usar as mesmas cores. Eu coloquei essa fita aqui para delimitar até onde eu quero que vá a tinta, tá? Então, agora é a mesma coisa, olha. Coloco aqui novamente a mesma sequência das tintas para que a gente possa fazer também no copo. E a mesma coisa, gente, olha, venho aqui com o balão, tiro o excesso e vou passando aqui ao redor do copo. Assim você vai um conjunto bem bonito, né? Você pode fazer esse mesmo trabalho, gente, em taças também, que fica bem bacana o resultado nas taças. E o melhor dessa técnica, gente, olha por dentro do copo também como fica lindo, né, a pintura, tá? Ah, gente, só outra coisa importante. Essa fita que está ao redor do copo, nós retiramos antes da tinta secar, tá? Isso é bastante importante também. Olha, retira a fita. E se por acaso tiver ficado assim manchadinho, que nem ficou o meu, novamente eu venho com o meu palitinho aqui e limpo a tinta, né? Antes dela secar, tá bom? E olha só, gente, que resultado lindo que ficou. Só assim já tá maravilhoso o prato, né? Aí, para incrementar um pouco mais, eu vou usar, olha, lembra essa tinta dourada que eu ensinei a fazer aqui no canal? Inclusive, quem não assistiu ainda a aula, eu vou deixar aparecendo aqui em cima no card. Eu vou passar aqui na borda do prato, olha, já pus um pouquinho aqui no godê. E vou passar com o dedo mesmo e vai ficar bem bonito, olha, vai dar um charme bem especial na peça. Olha só, que lindo. Bem, gente, agora eu quero ensinar um truque para vocês para facilitar a decupagem. Como eu fiz essa impressão aqui no papel sulfite, que é um pouquinho grosso, para deixar esse papel um pouco mais fininho, olha só,
Eu recortei aqui do tamanho que eu quero, né? O meu bonequinho que eu vou colocar no prato. E aqui, na parte de trás, olha só, eu vou colar fita adesiva dessas de embalagem. Aí deixa um pedacinho de papel, tá? Uma pontinha pra fora. Olha aqui. Colo a fita sobre... Aqui é a imagem, né, que eu quero trabalhar. Tá vendo, gente? Olha, colei aqui do lado do avesso, né? Aí eu aperto um pouquinho aqui com uma espátula. E agora eu venho e retiro. Retiro aqui a fita adesiva do meu trabalho, olha. Ó, prende bem aqui com a mão e puxa. Tá vendo, gente? Ficou bastante papel aqui na fita. Aí o que aconteceu? O meu papel, olha, ficou bem fininho, tá? Ficou quase como um guardanapo de decupagem. Isso ajuda bastante a não ficar um trabalho grosseiro, né? Fica um trabalho bem mais delicado. E agora, simplesmente, né, eu vou recortar aqui a imagem que eu vou colocar no prato. E eu vou recortar bem rente aqui ao desenho. E pronto, gente, olha, agora que eu já recortei toda a imagem, né? Eu vou colar aqui sobre o prato utilizando o verniz acrílico à base de água, tá? Se você não tiver, pode colar também com cola branca. Só que o verniz para vidro, eu acho que ele fixa melhor. Então, vou passar primeiramente aqui na frente da imagem. E vou colocar sobre o prato. Como sempre, né, gente? Coloca um plástico por cima e aperta com um paninho. Pra fixar bem aqui no vidro. E agora eu reforço, né, passando mais uma camada do verniz somente sobre o papel. Porque aqui, gente, depois, se você quiser colocar uma cor aqui de fundo, pode. Ou deixar assim transparente. Olha. Então, só vou reforçar aqui a colagem, né? Passando mais uma vez o verniz. Gente, se por acaso você perceber que ao redor, né, ficou um pouquinho de verniz, ultrapassou, você vem com um pano úmido, como eu estou fazendo, e limpa, tá? Antes do verniz secar. Principalmente se você for deixar sua peça assim, transparente. É bom você tirar o excesso do verniz. Que aí o vidro fica bem transparente. E agora, gente, para realçar um pouco a imagem, eu vou passar somente sobre ela uma demão de uma tinta acrílica branca, para ajudar a realçar as cores, tá? Por isso da importância de nós passarmos o verniz acrílico aqui, porque se eu passar a tinta direto, ela pode penetrar no papel e manchar a imagem, né? Então, passa o verniz, deixa secar, e depois passa uma camadinha de branco, porque vai ajudar bastante a realçar as cores lá do outro lado, que é onde vai aparecer a imagem. E agora, gente, eu resolvi espirrar um pouquinho desse dourado aqui nesse fundo, que eu acho que vai ficar bem bonito, né? E eu vou usar novamente aquela tinta dourada que eu ensino aqui como fazer no canal, tá? Colocar um pouquinho aqui no godê, olha. E com o auxílio de uma escovinha, eu vou espirrar aqui sobre o trabalho, ó. Agora, gente, para dar o acabamento, né, já que já secou tudo e essa peça ficar lavável, eu vou usar o verniz em spray, né, brilhante.
Mas se você não tiver esse, você pode também passar com pincel a laca chinesa, passa em tudo, tá? Ou então você pode usar também a goma laca incolor. Se for usar a goma laca, dá 2 demãos, tá bom? Ou pode usar também, gente, o verniz geral, tá? Todos eles servem para dar acabamento aqui na peça. Eu vou usar agora um spray, porque eu acho mais prático, tá bom, gente? Mas todos são excelentes. E no copo que nós pintamos, a mesma coisa, dá o acabamento com verniz. Pronto, gente, agora é só deixar secar. Gente, olha só que lindo ficou o nosso conjunto. Muitos me perguntaram, né, se era possível fazer esse tipo de pintura no vidro utilizando as tintas acrílicas. E olha só, é sim, e fica maravilhoso o resultado. Olha o copo, gente, por dentro, olha que pintura linda que ficou também. E por fora, né? Eu fiz aqui o mesmo acabamento com verniz em spray e fiz essa borda dourada também utilizando, né, aquela tinta que eu já ensinei vocês como fazer, que é essa tinta dourada aqui caseira, tá? E o prato também, olha que maravilhoso que ficou, né? Resolvi deixar aqui o fundo transparente, né? Só com os respingos aqui dourados, olha como ficou elegante, ficou bem bonito. E na parte de trás, tá super bem acabado e você pode, né, lavar normalmente. Olha que composição linda para uma mesa de jantar, né? A única coisa que eu não recomendo, gente, é levar a lava-louças ou ao micro-ondas devido ao calor, né? Como o calor é muito grande dentro desses aparelhos, você pode prejudicar a pintura. Isso se aplica também se vocês estivessem usando as tintas de queima em forno doméstico, também não é recomendável, mas você pode lavar normalmente na pia com uma buchinha, sabão de louça, que não tem problema nenhum, tá? E é uma ótima sugestão de mesa agora para o Natal, né? Para vocês fazerem com um pratinho Duralex que custa super barato, que você encontra no supermercado. Você pode fazer um maravilhoso conjunto, usar na sua casa e também vender, que ele é muito bom de venda. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram dessa sugestão de hoje, não deixe de me dizer nos comentários o que vocês acharam. Também me dá aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um beijo.